Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Que dia é hoje? 29 de novembro de 2024, sexta-feira. Sim, eu continuo de férias e não consigo resistir à tentação, ao deleite de estar aqui conversando com vocês de novo. Eu estou sentado aqui na varanda para tentar escapar um pouco da ventania. Não sei se vocês conseguem ouvir daí os ruídos aqui praianos, espero que sim, quem sabe isso dá um certo clima, mas a gente está longe das condições acústicas que a gente está acostumado. E hoje eu comecei o dia com um presente, uma notícia que num mosteiro, na Transilvânia, nada mais, nada menos do que na Transilvânia, descobriram, escondido ali numa torre, uma biblioteca que estava selada provavelmente há séculos, uma biblioteca que é super organizada, com tesouros, com livros desde o século XV, XIV, manuscritos do século IX. A hora que os caras foram abrir aquilo estava cheio de pombo, deve ter sido uma cena meio Indiana Jones, supondo que Indiana Jones não goste de pombos, mas isso foi uma coincidência incrível, porque aquilo que está me trazendo aqui hoje, para essa conversa, é um poema que mudou o mundo, né? Quantas coisas podem mudar o mundo? Eu acho que, o meu mundo foi mudado por vários livros, o meu mundo foi mudado por várias canções. Eu acho que eu tive aí uma felicidade de ter crescido num momento em que a música popular brasileira estava trazendo gênios como Caetano, Chico, Gal, Gil. Cada álbum que saiu, uma revolução em termos de afeto, uma revolução em termos de gente trazendo para um garotinho que morava no centro de São Paulo cores e sons e tesão da Bahia, espetáculo. Mas esse poema é um poema mais antigo, é um poema sobre cujo autor a gente sabe muito pouco. O que a gente sabe é seu nome é Lucrécio, ele viveu 100 anos antes de Cristo, mais ou menos, era um romano, e ele deixou para a gente um poema que eu acho que, se não fosse por esse poema, acho que o mundo seria bem diferente. Que poema é esse? Esse poema se chama De Rerum Natura, das coisas da natureza. A gente já deve ter conversado sobre isso aqui, porque eu adoro essa história e, sobretudo, porque ela parece um pouco essa coisa meio... não sei se vocês leram, por favor, leiam, do Humberto Eco, O Nome da Rosa, ou se vocês viram o filme, aquela coisa de bibliotecas dentro de mosteiros, dentro de monastérios, bibliotecas com livros ali sendo copiados por monges copistas, não é? Então essa história do Crécio também tem esse tom, esse clima meio medieval. Por quê? Porque se não fosse um determinado monge, agora eu vou procurar aqui, eu vou dar o link para essa história aqui com o ChatGPT, porque eu pedi para o ChatGPT reforçar a minha memória. A história foi a seguinte, deixa eu subir aqui um pouquinho, olha só. A obra dele, como eu falei para vocês, foi descoberta, foi escrita no século I a.C., mas ela praticamente desaparece, ela se torna completamente desconhecida durante séculos. Quando eu digo séculos, é mais de 1000 anos, porque, veja só, temos que agradecer aqui um erudito italiano cujo nome é Poggio Bracciolini. O senhor Bracciolini, ele estava caçando livros raros, caçando livros antigos em bibliotecas perdidas, em monastérios no meio do nada, E aí ele estava numa biblioteca monástica na Alemanha, num lugar chamado Fulda, E ele ali descobriu aquela biblioteca, eu estava fuçando, e ele descobriu o único exemplar conhecido do De Rerum Natura. Veja, é um poema que ficou simplesmente longe dos olhos, longe do coração da humanidade por mais de 1000 anos, 1000 e tantos anos. A gente não sabe exatamente quando que ele desaparece. E esse poema, aí ele descobre, e dali para frente isso passa a ser copiado, isso passa a ser divulgado, isso passa a ser conhecido, e a gente já vai contar de que maneira que isso influencia talvez a minha vida, a sua vida, tudo o que acontece depois. Vamos lá. Lucrécio era um poeta, a gente sabe muito pouco a respeito dele, ele tinha um patrono, isso a gente sabe,
Mas ele está escrevendo esse poema, que é De Rerum Natura, quer dizer, das coisas da natureza, porque ele quer transmitir para gerações futuras a beleza do pensamento de Epicuro. Epicuro é um grego, é um pensador grego, sei lá, 500 anos antes de Cristo, por aí, né, que tinha várias preocupações. E uma das preocupações do Epicuro era justamente tornar a vida humana mais prazerosa, ou tornar a vida humana livre do sofrimento, né? Então tem toda uma filosofia, uma estética de vida que vem do Epicuro, mas também o Epicuro é um dos porta-vozes de uma descoberta, de uma intuição, vamos chamar de descoberta, porque naquele momento era uma intuição, uma teoria sobre o mundo, que é o atomismo, né? Então Lucrécio vai trazer para a gente, esse poema é dividido em 3 cantos. O primeiro canto é só para chegar no final, que no final vai falar de como viver, né, como o mundo funciona, como viver uma vida sem medo, né? Ele tem que começar pelo começo, e o começo é uma intuição absolutamente genial dos gregos, que é a intuição de que o mundo é feito de átomos, é feito de partículas indivisíveis, partículas muito pequenininhas que o olho não enxerga, mas que o mundo é feito disso e nada mais, né? E aliás, tem uma outra frase bonita que é nada vem de nada e nada vai para o nada, né? As coisas todas estão conectadas, todas as coisas causam umas às outras, e não tem nada de nenhum outro mundo, nenhuma outra esfera, nenhuma dimensão causando nada, né? O mundo se basta. E o que é mais interessante dessa ideia dos átomos é que ele imagina, né? Os atomistas já imaginam pela força do pensamento, também pela força da observação. Quando você coloca ali um perfume no cantinho da sala, ele se espalha pela sala toda, espalha pelo ar. Então isso quer dizer, ele não esvaziou, aparentemente ele está pouco a pouco liberando alguma coisa que, né, é invisível, que é muito pequena, né? E aí os caras falam, bom, se a gente começar a dividir a matéria cada vez mais, né, você pega a pizza, divide em 8, pega o pedaço da pizza, vai dando umas mordiscadas, aí você pega aquilo, vai quebrando, vai chegar numa hora que tem que parar, né? E é nisso que eles chegam na ideia dos átomos. E a ideia que Epicuro traz, também Demócrito trazem, é a ideia de que esses átomos eles são indivisíveis, tem uma quantidade colossal desses átomos, esses átomos estão no vazio, né? Vem essa própria noção de vácuo. Ele falou, olha, se você consegue, se não houvesse vácuo, se não houvesse vazio na matéria, você não ia conseguir se mexer, você não ia conseguir respirar, né? Porque você está dentro de um bloco de matéria sólida. Né? A matéria não é sólida, a mesma matéria que parece sólida, ela é feita de átomos e vazio, né? Átomos e vazio e nada mais. Esses átomos se combinam, eles se recombinam e eles dão origem a substâncias diferentes. Todas as substâncias do mundo, elas derivam desses átomos fundamentais, né? Veja, isso tudo na dedução, isso tudo na lógica, isso tudo numa certa intuição de como a natureza funciona. Então, olha, à sua volta, você, tudo é feito dos mesmos átomos, eles estão se recombinando o tempo todo, né? Eles têm afinidades, alguns átomos se combinam melhor com outros, esses átomos estão todos se movendo no vácuo, isso promove encontros, desencontros, né? E aí eles até, quando se deparam com... acaba sendo uma visão um pouco mecanicista, né? Como um instante só, peraí, né? Cadê o livre-arbítrio, cadê a vontade, cadê o acaso? E aí eles acabam incorporando uma coisa que para mim parece bastante visionária do que vai ser a física quântica depois, que é o seguinte, olha, esses átomos estão aí se movendo em queda livre, em movimento retilíneo uniforme, não, esse é o jargão do Newton, desculpa, né? Mas eles estão se movendo por aí, né? Só que de vez em quando eles, sem mais nem menos, de maneira completamente imprevisível, de maneira instantânea, eles mudam de direção. Esse fenômeno, essa mudança brusca, aleatória de direção, é chamada de klinamen. Klinamen, em grego, é essa mudança brusca de direção, que faz, né, não sei se você consegue ver aí uma analogia, ou pelo menos um paralelo, com a física quântica, em que as coisas parecem também regidas por um acaso, né? Você não sabe quando um átomo vai decair, você não sabe nada, não tem como, você não sabe nem exatamente onde as coisas estão.
Então veja, essa é a primeira, esse é o começo do poema, e é um poema bonito, você pode baixar, eu vou dar link aqui para você baixar, eu tenho aqui o PDF, tem tradução em português, você pode botar o ChatGPT para traduzir, tanto faz, não é? Mas é um poema bonito, sobretudo porque ele começa, é curioso, porque ele, em princípio, a gente vai perceber que ele é um livro que não casa bem com a noção de religião, né? Mas ele começa o poema agradecendo a Vênus pela potência criadora desse mundo infinitamente variado. Agora, aliás, gostaria que vocês estivessem vendo aqui na minha frente. Tem um beija-flor verde minúsculo. Né? Opa, já foi. Né? Eu estou vendo aqui a natureza em flor, a natureza pujante, a natureza naturante. Né? E ele está agradecendo ali a Vênus, pelo que é a deusa do amor, que é a deusa da afinidade, que é a deusa da fecundidade, né, por esse mundo espetacular. E dali para frente ele vai esquecer completamente de Deus, de todos os deuses possíveis e imagináveis. Porque o que ele está colocando é que o mundo se basta. Todas as formas de vida na Terra, elas são feitas da combinação e do desarranjo de substâncias que são feitas, em última análise, de átomos que, em princípio, na teoria deles, são eternos. Não é? Então, é uma visão, imagina, estou falando 100 anos antes de Cristo. Quanto tempo a gente demorou para conseguir comprovar que o átomo existe? A gente conseguiu comprovar que o átomo existe faz 100 e poucos anos, não foi 150 anos, não faz nem isso, faz no começo do século XX, na viradinha do século XX. Né? O Einstein ali foi absolutamente instrumental para provar a teoria atômica, mas veja, 100 anos antes de Cristo, os caras estavam olhando para a natureza e percebendo que a única coisa que dá conta dessa diversidade, dessa potência, aliás, vale a pena lembrar, natureza, de rerum natura, natura vem de nascer, natureza é aquilo que nasce. E a própria palavra em grego para natureza, que é physis, que é de onde vem a palavra física, também vem do verbo grego para as coisas que brotam, para as coisas que têm, né, para as coisas que também nascem. Então veja que interessante, porque a natureza que Lucrécio traz para a gente é uma natureza que é naturante, ela está sempre, né, se autoproduzindo por conta desses átomos, por conta do cliname, por conta da atração, por conta da química. E aí daí para frente ele vai acabar mostrando que isso tem desdobramentos inclusive sobre como viver, né? Porque o que ele coloca ali, que grande parte do infortúnio humano vem da ignorância, vem do medo, né? A gente não sabe como as coisas funcionam, a gente inventa deuses, a gente inventa superstições, a gente inventa rituais malucos, porque a gente não consegue lidar com forças que estão fora do nosso controle. A gente vai atribuir essas coisas fora do nosso controle a algum tipo de agente imaginário, né? Então isso é tudo fruto do medo, pelo desconhecimento de como as coisas funcionam. E o que ele está fazendo ali, nesse poema, é justamente compartilhando com todos nós essa visão epicurista, essa visão de Demócrito também, de que a natureza, ela gera a si mesma, né? Que na verdade morte faz parte da reciclagem, né? Que as coisas, a vida está sempre se renovando e se perpetuando, sobretudo através do nascimento e da morte, e tudo isso faz parte. Né? E tudo isso faz parte. Então veja, o que o Lucrécio está tentando trazer é a mensagem mais alegre possível, uma mensagem de alegria, uma mensagem de comunhão com a vida, uma mensagem de comunhão com a natureza, uma mensagem de entendimento dos processos, de tudo, né? Das transformações, né? da decadência, inclusive da morte, da potência do nascimento. Então essa é, para mim, uma boa nova que infelizmente vai conflitar com outra, entre aspas, boa nova, né, que 100 anos depois começa a aparecer essa história, né, e obviamente essa visão, né, atomista, ela se choca frontalmente com a questão religiosa, com a questão judaico-cristã, né, e é por essas e outras que o livro simplesmente desaparece, porque ele é suprimido, ele é reprimido pela Igreja Católica, que obviamente vai dar um sumiço, porque isso bate de frente, sem dó nem piedade. Está passando o quê? Um aviãozinho aqui, né? Sem dó nem piedade, com a ideia de que esse é um mundo de sofrimento,
né, que nós temos que venerar alguém que morreu na cruz, que a gente tem que pendurar na parede um cara que está agonizando, que é uma coisa muito difícil de entender porque que a gente está perpetuando essa visão de dor o tempo todo, né, que o importante é o sofrimento, né, que o corpo tem culpa, né, que a natureza é culpada, né, que a gente tem que se preocupar com uma coisa chamada alma. Então, isso bate de frente com essa visão que eu acho libertadora de Lucrécio, libertadora de Demócrito. Isso é simplesmente varrido do mapa. E quando isso é redescoberto em 1417, século XV, não é? Isso vai trazer um sopro de vitalidade, um sopro de beleza no pensamento ocidental. Isso começa a ser reproduzido, né? Começa a ser copiado, né? Ele acaba sendo impresso e acaba, obviamente, em algum momento, quando, vale lembrar que, né, 100 anos depois disso, você tem Lutero, questionando frontalmente a doutrina católica e começando a reforma protestante, a Igreja Católica vai entrar no que é chamado de contra-reforma, vai atrás de qualquer heresia possível e imaginável, vai endurecer o discurso, né? E aí o que acontece, o próprio De Rerum Natura, já que a gente está falando latim aqui, ele entra numa lista também, que em latim é conhecida por Index Librorum Prohibitorum, ou seja, o índice dos livros proibidos. Deve ter lá no Vaticano, não sei se eles já abriram quais são esses livros proibidos, essa palhaçada, né? Mas no Vaticano tem lá vários livros que estavam nesse índex, que eles não podiam jamais ser divulgados. Então veja, o obscurantismo, justo um cara que está tentando libertar a gente da superstição, do medo, né, das falsas esperanças, ele acaba sendo condenado quase que ao desaparecimento, né, por justamente... né, uma corrente que digamos que tem um certo conflito profundo com essa visão. Então o que acontece, esse livro vem a público, né, tem que agradecer ao nosso amigo Pódio aí, né, e o impacto que isso tem no Renascimento é enorme, porque o Renascimento é justamente quando a gente começa a redescobrir todo aquele conhecimento da antiguidade que tinha sido obviamente sepultado pela Igreja Católica. Então os primeiros, a gente tem que agradecer também aqui aos árabes, porque os árabes foram os primeiros a começar a traduzir Aristóteles, traduzir Platão, né? Se não fosse os árabes resgatando essas obras perdidas, imagina, a gente nem sei onde é que a gente estava, né? Então primeiro tem esse próprio movimento dos árabes traduzindo, sei lá, Galeno, a medicina antiga, a filosofia antiga, mas também você tem esse livro do Lutero, descoberto na Alemanha, que vai inclusive ser homenageado por Newton. Newton, quando escreve também um dos livros mais transformadores da história do Ocidente, que é o Principia, que ele vai mostrar ali a lei da gravitação universal, as leis de Newton, ele vai mostrar uma visão... veja, Newton era um cara bastante religioso, ele achava que ele estava desvendando, né, a matemática de Deus, ele estava desvendando a perfeição do mundo, era um cara bastante supersticioso, acreditava em alquimia, por exemplo, ele passou um bom tempo tentando fazer o que? Ouro, nem sei o que, né? Mas veja, no livro Principia, ele homenageia Lutero, e diz que, imagina Lutero, Lucrécio, ufa, meu Deus do céu, Lucrécio, porque Lucrécio teria intuído, inclusive, o princípio básico da mecânica, talvez até o próprio princípio da gravitação universal. Então, Newton leu Lucrécio, né? O Renascimento inteiro leu Lucrécio. E, aliás, tem até uma questão muito interessante, porque uma vez o Feynman é um grande cientista, prêmio Nobel, já veio para o Brasil, não gostou, reclamou, mas o Feynman, que é uma figura brilhante, vou tentar dar link para alguma coisa do Feynman aqui, ele disse, alguém perguntou para ele, olha, se a civilização acabasse e a gente tivesse que deixar uma única informação, um único conhecimento, né, para o mundo começar de novo, e se possível começar melhor, o Feynman não pensou duas vezes, ele falou o atomismo, né? Na hora que você percebe que a natureza é feita de partículas que a gente não enxerga, né, que a natureza se basta, isso é um bom começo, isso já basta. E a gente simplesmente sentou em cima desse conhecimento, né, justamente um conhecimento libertador, um conhecimento de absoluto amor à natureza, amor ao devir, amor a essa potência, né, desse planeta todo,
isso ficou infelizmente trancado, perdido em algum lugar, porque a gente escolheu outras narrativas. E acho que pegando carona nisso, eles recomendo, leiam De Rerum Natura, tá aqui, eu vou dar o link aqui para várias versões, mas pesquisem, eu vou dar o link também para essa história aqui do Lucrécio, pelo que eu conversei com ele no chat GPT. Eu acho simplesmente um presente para a humanidade toda, que ficou escondido durante... Imagina o quanto a gente teria avançado se isso não tivesse sido reprimido, suprimido, né, por uma visão que, infelizmente, não é tão simpática assim com relação ao corpo, a relação à natureza, com relação à alegria, né? Infelizmente não. Mas eu vou pegar carona com essa história de superstição e de conhecimento, porque eu ouvi um episódio... Aliás, a Rádio França tem episódios... Aliás, eu fico imaginando que maravilha que deve ser morar num país em que você ouve um episódio sobre Lucrécio. Foi assim que eu ouvi um episódio inteiro ontem da Rádio França, deve ter tocado no rádio, sobre Lucrécio. Trouxeram um especialista para falar de Lucrécio. Por isso que eu estou falando aqui de Lucrécio, né? E os caras falando com devoção. Né, que maravilha. E eu também ouvi um outro episódio também de um outro podcast da Rádio França, vou dar o link para vocês como sempre, está sempre no radinhodepilha.com, está sempre no rodapé da descrição do episódio, não importa onde você ouça, que é um livro bastante preocupante sobre uma questão bastante atual, que é uma surpresa para quem achava que, sei lá, que o conhecimento ia transformar o mundo, que a tecnologia ia melhorar o mundo, que a ciência podia, né, ser a chave. É um episódio enorme sobre charlatanismo. Charlatanismo, infelizmente o Brasil aparece 2 vezes, porque eles vão citar algum tipo de droga que é produzido aqui no Brasil, que, pasme, prepare-se, não sei se você está sentado, se não sente-se, por favor, é uma droga que é vendida para justamente eliminar do seu corpo a vacina da Covid, reverter a vacina da Covid. Entendeu? Então veja, você tem um antídoto da vacina da Covid vendido como se fosse um remédio, e aí eles vão lembrar também do Brasil, porque na época da AIDS também o Brasil tinha inventado um tipo de suplemento alimentar que evitaria a AIDS, porque é lógico, para esses charlatães, o vírus da AIDS não existe essa negação do vírus, né? E a AIDS seria então um desequilíbrio alimentar, é você que não se alimentou da maneira correta, né? Então isso é interessante começar com essas duas coisas brasileiras, esse empreendedorismo, né, obscurantista e supersticioso brasileiro, porque isso demonstra o seguinte, que muitas dessas ideias que são, entre aspas, alternativas, que são na verdade contra a ciência, que são contra a medicina, que são contra, sei lá, remédio, que são contra qualquer coisa, né? Na verdade eles não são nada, não é nada heróico, não é nada que de repente está querendo fazer um contraponto à ganância do mundo. Não, os caras ganham dinheiro. É feito para ganhar dinheiro, é feito para vender coisa que vai, na pior das hipóteses, não fazer nada, e na melhor das hipóteses não fazer nada, e na pior das hipóteses afastar você de um bom tratamento e fazer com que você morra. Eu já conheci, infelizmente, casos em que você fala, mas como vai? Não, olha, ela faleceu. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Não é que o tratamento do câncer dela era muito tóxico, não é? Estava fazendo muito mal, o tratamento estava fazendo mal. A pessoa, obviamente, deve ter adotado alguma outra coisa alternativa, né, que não deve ter saído de graça, e a pessoa simplesmente morreu. Né? Então, a questão aí, é bom esse episódio do charlatanismo mostrar que não é só uma questão de intolerância, que não é uma questão de perseguição à religião, à fé. Não tem problema nenhum com fé, não tem nenhum problema com religião, até o momento em que isso vira uma indústria, até o momento em que isso piora a vida das pessoas, até o momento que isso compromete o tratamento correto de doenças, até o momento em que 700 mil pessoas morrem no Brasil porque a gente tinha um presidente bunda mole, né, uma figura nefasta que agora está morrendo de medo e está querendo se esconder em embaixada, né, uma pessoa que negava tudo isso daí e não se importou com a morte inútil, perfeitamente evitável de centenas de milhares de brasileiros.
Então, não é uma questão de ser dono da verdade. Recentemente eu tive que enfrentar uma crítica dessas. Quem são vocês para dizerem que tal coisa? Não, cara, quer acreditar que o Homem-Aranha mora com o Thor no metaverso, eles tiveram vários filhos que são os Minions? Tanto faz, desde que isso não atrapalhe a vida de ninguém, desde que isso não comprometa o bolso de ninguém. E esse episódio da França foi muito interessante, porque eles estão chamando praticamente de uma epidemia, porque os charlatães nadaram de braçada no digital. Então, o número de casos de vidas destroçadas, famílias completamente arruinadas por conta disso está crescendo exponencialmente, porque a barreira de entrada é mínima. Né? Qualquer um pode ser um guru no Instagram, qualquer um pode ser um guru não sei aonde, cada um pode inventar um tratamento maluco. E muitos desses charlatães, de novo, os franceses estão encarando com uma mecânica de seita. Não seita religiosa, que você acredita no que você quiser e faz caridade, está tudo bem, e te consola e vai te dar esperança diante da doença. Não, tudo bem, isso está tranquilo. Mas uma coisa é um culto, uma religião, mas outra coisa é uma seita que normalmente isola você, que rouba você da sua família e que normalmente vai drenar os seus recursos. Então tinha casos ali de famílias que tinham perdido centenas de milhares de euros porque alguém da família um pouco mais frágil resolveu entrar numa seita dessas que fala para você abandonar tudo, abandonar a família, porque você vai descobrir ali que na verdade todos os seus males vêm de algum abuso sexual que você obviamente não lembra, mas eles vão fazer você imaginar que você teve, e vai fazer uma série de rituais completamente bizarros, e quando você vai ver, você está morando em alguma comunidade no fim do mundo, né, sendo abusado sexualmente todo santo dia. Então isso é estupidamente preocupante, né? Eu vejo a coincidência disso com o alerta do Lucrécio contra a superstição, contra a crença em coisas que absolutamente não têm efeito nenhum. Né? Isso na França, eles entrevistaram, inclusive, tem lei contra isso, os caras estão tentando se organizar. Eles entrevistaram um pessoal de um serviço interessantíssimo, que parece um pouco o Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil, né? Mas não é de prevenção do suicídio, mas é simplesmente um serviço para de repente você ligar e falar, olha, o meu parceiro, a minha parceira, ela está ficando esquisita, ela está se isolando, ela está se afastando de mim, ela entrou de algum movimento bizarro de Gestalt, ou seja lá o que for, alguma coisa maluca da energia dos alimentos e dos cristais e qualquer pataquada dessas. Eu estou preocupadíssimo, o que eu faço? Então, um serviço de assistência que não só ouve as pessoas, né, que orienta a família, que eventualmente mobiliza a instituição pública, se for um menor, se for um caso de polícia, mas também produz material educativo para que as crianças, desde cedo na escola, consigam identificar essas bizarrices. De novo, não é intolerância religiosa, né, pelo contrário, né, é uma questão de Estado laico. O Estado laico, aliás, vou dar um link aqui interessantíssimo do Estado laico, que é do professor Eugênio Butti, em que ele... a questão agora estou me confundindo um pouco. Eu lembro de ter lido um artigo extraordinário do professor Eugênio Butti. Eu vou dar o link para os dois, caso sejam dois, né? Eu estou sempre divulgando aqui o trabalho do mestre. Mas um artigo sobre o Estado laico, em que o Estado laico não é um Estado ateu. É sempre um Estado que reconhece que todas as religiões são equivalentes e são válidas e todo mundo tem direito, então o Estado não pode tomar partido. Então é esquisito quando um Estado, um país, resolve botar cruz na escola, né, ou resolve colocar Deus na cédula, né, porque afinal nem todo mundo é cristão. Você tem, né, você tem judeus, você tem zoroastrista, você tem muçulmano, né? O Estado é de todos, o Estado não é de alguma denominação religiosa, o Estado não é evangélico, embora eles tenham, né, se aproximado cada vez mais da máquina do poder. Mas, pois bem, então eu achei extremamente interessante, extremamente oportuno, porque infelizmente o digital virou uma máquina não só de desinformação, mas também de manipulação. E aí isso vai casar, eu vou dar um link para vocês aqui para uma entrevista, que acho que só eu e a minha mulher no mundo assistimos, mas se vocês quiserem assistir também. Foi um programa de um canal, acho que é da Universidade de Yale, de Stanford, eu acho,
em que o apresentador convida 3 historiadores de primeiríssima linha, o Neil Ferguson e mais outros 2 que eu não lembro, mas eu vou dar o link para vocês verem aqui. 3 historiadores de peso, cada um deles ali, que se somar tudo deve dar 50, 60 livros. São historiadores que se preocupam em divulgar a história, né? São os historiadores que vão aí, né, dar a cara para bater. Não é só um historiador acadêmico que fica lá escrevendo só para acadêmico ler, né, para pós-graduandos ficarem, né, mastigando aquele negócio indigesto. Não, são caras que vão a público escrever obras que vão vender, e eles querem vender, né, e eles começam, para começar a conversa, um ali especialista em história romana, outro especialista em história não sei da onde, né, e aí eles começam mostrando um trecho de uma entrevista do Tucker Carlson, que é um desses personagens absolutamente nefastos, perversos, diabólicos da Fox News, saiu da Fox News, continua perverso, diabólico e nefasto, não é? Em que ele está entrevistando um podcaster que escreveu um livro, embora ele não seja historiador, né, ele tem uma tese, que a tese dele era uma coisa completamente estapafúrdia, que quem começou a Segunda Guerra foi Churchill. Se não fosse o Churchill, uma figura belicosa, né, a gente não teria tido a Segunda Guerra, porque, veja, foi ele que começou, né? Então, e aí o cara continua com essa bananada como se o Hitler não tivesse invadido a Polônia, como se o Hitler não tivesse montado uma máquina de guerra, como se o Hitler não tivesse escrito Mein Kampf, Minha Luta, como se o Hitler não tivesse já planejando, né, o holocausto dos judeus, como se o Hitler fosse inocente. Tadinho do Hitler, ele só estava se expandindo, invadindo outros países, precisa declarar guerra, onde já se viu, né? Então, na verdade, o vilão não é o Hitler, porque afinal esses campos de concentração não era campo de concentração, é que eles começaram tudo de uma maneira muito atabalhoada, e aí eles não tinham o que fazer com todos os prisioneiros de guerra e colocaram em campos de concentração, é só isso? Isso é uma absoluta falácia, isso é um absoluto desrespeito com milhões de judeus que morreram no Holocausto. Isso é uma completa lavagem cerebral com relação ao nazismo, uma das questões mais hediondas da história recente, não é? E aí você fala, bom, dane-se, é um maluco, mas a questão é por isso que a conversa com os historiadores, esse vídeo foi assistido por 30 milhões de pessoas, 30 milhões de vezes. Eu duvido que qualquer historiador ali presente tenha vendido 30 milhões de cópias. Então a gente está num mundo muito difícil, onde narrativas completamente fantasiosas, são charlatães também, estão aí vendendo às vezes, ou para ganhar dinheiro, às vezes porque estão querendo dar suporte a figuras nefastas como Trump, Bolsonaro e tal. É muito difícil fazer frente, porque esses caras nadam de braçada nessa história toda. Aí, na sequência, eles pegaram ali um livro, que também ambicioso, uma releitura da história da América, onde uma historiadora americana diz que, na verdade, os Estados Unidos declararam independência ou entraram em guerra contra a Inglaterra só para poder preservar a escravidão. O que também é um viés, Estados Unidos era escravagista, né? Mas não foi isso, não foi isso. A história é completamente outra, né? Você centralizar toda a história do país em torno da questão da escravidão é uma agenda bastante esquisita, sobretudo porque, convenhamos, escravidão não era só um monopólio ali, né, das Américas. Você tinha desde sempre, continuou tendo escravidão no mundo árabe, escravidão no mundo africano. Você tinha árabes e piratas muçulmanos, piratas otomanos, inclusive, né, negociando escravos até perder de vista, né, não foi uma invenção simplesmente do homem branco europeu. Então, eles foram pegando vários desses discursos que são narrativas que não tem fundamento, é charlatanismo, não é nem errado, é simplesmente inimaginável. Mas isso tudo viceja, isso bomba na internet, porque as plataformas não querem nem saber quem pintou a Casa Verde. Elas não estão preocupadas com o impacto da presença delas, elas não estão na presença delas na vida das pessoas, elas estão preocupadas em dinheiro, elas estão preocupadas em vender. Não importa o que aconteça com a sociedade, não importa se isso está nos imbecilizando, não importa se isso está gerando
uma geração inteira de pessoas que têm transtorno de atenção porque não conseguem ficar o dia inteiro vendo coisas de 30 segundos, é quando olha para a realidade tem um ritmo um pouquinho mais casual, não é? Então, veja, eu não sei o que diria Lucrécio. De qualquer maneira, já que eu falei aqui de pessoas que eu admiro imensamente, de pensadores que a gente tem que resgatar, a gente teve recentemente, eu e minha mulher, aliás, hoje é o aniversário dela, né? Feliz aniversário para a mulher da minha vida, por isso que a gente está aqui, para celebrar o aniversário dela, mas a gente fez recentemente uma viagem para a Escócia para conhecer um pouco mais de perto o iluminismo escocês. Né? E o iluminismo escocês tem uma série de diferenças com relação ao iluminismo francês. Né? E uma delas, acho que talvez a maior delas, se deva ao pensamento de Hume, David Hume, que é um ídolo, adoro David Hume. David Hume é uma das grandes sacadas do Hume. Ele falou, olha, desculpa, essa história de racionalidade, a gente não é racional nada. Né? A nossa razão está sempre sendo levada de lá para cá pela emoção, né? Pelo afeto. Nós não somos criaturas 100% racionais, besteira. Né? Todos os nossos movimentos são muito mais afetivos e emocionais do que qualquer outra coisa. A razão só aparece depois para contar alguma narrativa sem pé nem cabeça. Mas outra coisa que é extraordinária do nosso amigo Hume é o que ele chama do problema da indução. Qual é o problema da indução? Indução é quando você... Vamos imaginar, o sol nasce todo dia. Bom, aí você fala, eu posso, né, já que nasceu todo dia, eu posso imaginar que no dia seguinte ele vai nascer também. Esse é o problema da indução. Funciona normalmente, o sol continua nascendo, né, a indução, infelizmente o que a gente sabia sobre o clima já não funciona mais, a indução falhou, mas o ponto do Hume é o seguinte, um dos problemas da ciência e também da racionalidade é imaginar que as regras serão sempre as mesmas. Nada garante que as leis da física não mudem. Nada garante que a matemática não pare de funcionar. Nada garante que tudo que a gente viu até agora, subitamente, né, não preciso nem falar aqui do clinamen do nosso amigo Lucrécio, né, que isso pare de funcionar. Então, por trás de toda essa, né, certeza científica, existe esse calcanhar de Aquiles. Até que ponto a gente tem certeza que as nossas conclusões são válidas por muito tempo, ou são válidas um pouco além do nosso jardim, né? Aquelas conclusões que fazem você ser um cidadão brasileiro perfeitamente funcional, não funcionam necessariamente quando você vem para outros países e você simplesmente está fazendo farofa e bagunça, mas, bom, ok, desculpa. Mas é interessante eu quero mencionar essa história da indução, porque a Sabine Rosenfelder, eu estou ouvindo o livro dela, interessantíssimo, Física Existencial, ela fala que quando na faculdade ela ouviu essa história do Hume, que pera lá, que certeza que você tem que as leis vão ser sempre as mesmas, que certeza que você tem que a matemática é imutável, porque você está fazendo uma indução, uma extrapolação, que aliás é um dos problemas da inteligência artificial. Ela aprendeu com um certo cenário, quem diz que isso continua funcionando fora daquele cenário, né? O problema da indução também vale aí, obrigado Hume. Né? Ela falou que ela ficou tão impactada por essa percepção, por essa ideia do Hume, que ela falou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou estudando? Mas aí ela percebeu que o trabalho da ciência é justamente esse, não é chegar a verdades absolutas, porque não existem verdades absolutas. Aliás, talvez a maneira melhor de você identificar um charlatão seja justamente isso, olha, eu sei tudo, eu estou aqui em cima de conhecimentos sagrados, né, e eu tenho 100% de chance de curar você. Quando você vai num bom médico, né, ou você vai falar com um bom cientista, o cara fala, olha, eu tenho 70% de certeza que você tem esse problema, e esse problema nessa doença tem 80% de chance de acabar com você nos próximos 2 anos, ou então tem 30% de chance de você... Tem muita incerteza aí. Isso se chama honestidade intelectual, isso se chama humildade. Mas é lógico que todo mundo prefere o quê? Certezas, prefere gurus, prefere narrativas. Aliás, em algum momento do episódio sobre os charlatões, eles mencionam a doutrina antroposófica de alguém chamado não sei o que, Steiner. Eu já tive contatos muito superficiais com isso, não sabia muito bem, perguntei para o ChatGPT, vou compartilhar com vocês o ChatGPT, que eu imagino que seja imparcial, antes que você me acuse ou que alguém me acuse de ser dono da verdade, ser intolerante com outras versões sei lá do que da verdade.
Mas o Steiner era um cara meio visionário, meio vidente, místico, e que ele criou toda uma filosofia que, pelo visto, ajuda muita gente. A Waldorf Schule, na verdade, é baseada nessa coisa de integração com a natureza, né? Tem toda uma coisa de quase mística de integração com a natureza, mas veja, o próprio Steiner, se você olhar de perto, ele acreditava em reencarnação, em evolução através da reencarnação, só que ele também acreditava que algumas raças eram menos evoluídas, que algumas raças eram inferiores, porque elas não tinham chegado lá. Então esse cretino era racista, e ainda botava isso dentro de um certo paradigma completamente imaginário. Ele acreditava que, na verdade, você é feito de 3 partes, corpo, alma e espírito. Agora, eu não sei qual é a diferença entre alma e espírito, você me conta, eu não tenho a menor ideia. Né? Todas as teorias dele de sei lá o que, bioagricultura, alguma coisa parecida com isso, é muito bonito, mas também não se baseia em nada que seja bastante palpável, mas é uma narrativa encantadora, A narrativa, inclusive, que se você tem uma doença, isso pode ser um karma de uma outra encarnação, e que também, veja só como essas coisas não são inócuas. Steiner era contra vacinas, porque ele dizia que se tem uma pandemia é porque nós devemos pagar o nosso karma. Isso porque é uma lei divina, nós estamos pagando por erros passados, então não é correto que a ciência queira interromper todo esse ciclo de karma com uma mera vacina. Então você tem que sofrer, né? Você lembra do que você fez na vida passada? Não. Né? Alguém lembra onde está escrito? Não, mas veja só como essas coisas não são inócuas. Essas coisas acabam interferindo em alguma coisa que eu sei que não são narrativas tão... Que bom que o Lucrécio conseguiu fazer poesia, talvez estava faltando isso, mais poesia, né? Narrativas mais encantadoras do que, sei lá, antroposofia, ou um monte de, sei lá, coisas contra a vacina, coisas racistas, né? Discursos que são muito sedutores, que parecem, né, fazer sentido, mas que na verdade se baseiam numa coisa que eu acho que é muito complicada, que é essa coisa de conhecimentos secretos, conhecimentos místicos, os segredos, né? Parece, sei lá o que, maçonaria, Rosa Cruz, qualquer coisa dessas. Você vai ter acesso a segredos que... Desculpa, o que é legal de ciência é que, cara, se você não entendeu, é só pegar o livro, tá lá. Se você descobrir um erro, você vai lá e conserta, você vai lá e ajuda, você pode fazer parte, isso é um esforço coletivo e que está aberto para todo mundo, não vai perguntar em quem você acredita, não vai perguntar nada, você vai para o pronto-socorro, ninguém quer nem saber, né? A menos que por acaso você seja de alguma denominação que, curiosamente, é contra, sei lá o que, transfusão, e aí fica aquele dilema, né? Você, né, o que prevalece, a ciência ou a superstição? Então, vejam que essas coisas todas, infelizmente, não são inócuas. Infelizmente, a gente tem uma tendência a enterrar esses conhecimentos que são libertadores, esses conhecimentos que nos aproximam uns dos outros, que nos tiram o peso e o medo da morte, que nos tiram o medo da incerteza, né, que nos integram com esse ciclo da natureza naturante. Então, por isso que a gente continua aqui no radinho, mesmo quando as crianças do vizinho estão tendo algum tipo de surto, não sei exatamente porquê, né, para tentar levar adiante essa chama, né? A gente não vai ter 30 milhões de downloads, a gente não vai conseguir fazer aqui algum tipo de suplemento alimentar que vai evitar que você tenha, sei lá o que, gordura no fígado, para você poder continuar bebendo, não sei, não é? Não, a gente está aqui numa saga que vem de longe, que é de justamente tornar a vida mais leve, né, tornar a vida mais potente, tornar a vida mais fecunda. Eu agradeço a vocês todos pela companhia sempre, pelo apoio, inclusive material dos 13 super raríssimos, são 13, né? Na sexta-feira, 13, o que será que vai acontecer? Nada. Mas eu agradeço de coração aqui pela companhia. Eu sei que esse não é um canal tão ecumênico assim, tão fácil assim, né, tão confortável assim, mas eu juro que a intenção é das melhores. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até a minha volta. Semana que vem a gente está de volta.